Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Além das Águas, o nosso canal no YouTube que traz as pessoas relevantes aqui da nossa cidade, que tem uma história bacana para contar, alguma coisa que marcou na nossa história. Hoje estamos aqui com um convidado especial também, como todos, né, que vem aqui. Estamos também com Juan Santana. Não trouxemos ninguém irrelevante aqui até agora. Verdade, só gente bacana. Então, hoje, Juan Santana participando mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Você, como sempre, elegante, cabelo cortadinho, na régua. Ah, você está querendo aumento já. Não, depois a gente vai conversar sobre isso. Porém, o convidado já fez uma proposta aqui. Acho difícil você conseguir cobrir, mas tudo bem. Falar em convidado, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele que é um jovem empreendedor aqui de Olímpia, empresário, tem apenas 38 anos, já tem uma história bacana aí de sucesso, né, que ele vai poder contar um pouco aqui. Ele também, a família é conhecida, né? Vixe, o pai dele precisa estar devendo de vir aqui, né? É verdade. Devendo não, você fala isso pra ele vai falar, é vocês que não chama. Paulinho Fonseca, ex-jogador do Santos Futebol Clube. Bateu um bolão, hein? Tio dele também esteve aqui, Juninho Fonseca. Juninho Fonseca, um abraço. Mas ele, na vida comercial, empresarial, ele não leva o nome, né? Ele vai contar também por quê? Fonseca, ele é o Lucas Ferrante, do Grupo Ferrante. É isso aí. Telecomunicações, como que eu posso falar? Grupo Ferrante. Grupo Ferrante. E aí, Lucas, você tá bom? Tudo jóia? Tudo bem, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né, de poder participar e poder contribuir um pouco aí com a cidade, né, sabendo um pouco da nossa história e que a gente possa também ajudar empresários, jovens empresários que queiram se destacar também. Legal, esse é o objetivo, a gente poder trazer e até inspirar pessoas, empreendedores, aí, pessoal que está começando, além de contar, lógico, da tua importância dentro de Olímpia como empresário, né? Quantos empregos gera, como que movimenta a economia além das águas, né? Então, isso é muito importante para a gente valorizar as coisas que a gente tem aqui dentro. E também tem que contar, né, da parte filantrópica que ele faz parte. Ele atualmente é presidente da APAI, né, uma das principais entidades aqui de Olímpia. E um trabalho fantástico que eu tenho acompanhado, participado dos eventos lá com eles. Contribuído também. Opa, valeu, mas é um prazer, viu? Eu vejo vocês trabalharem lá, a gente se sente na obrigação de estar fazendo alguma coisa que é esse tamanhozinho aqui perto do que vocês fazem lá. Mas é de pouquinho em pouquinho que a gente consegue contribuir e ajudar e fazer com que a gente consiga manter a entidade aberta. Legal, mas a liderança lá é bem bacana, viu? Tá de parabéns. Obrigado. E aí, Juan? Não tem recadinho hoje pro pessoal que tá assistindo? Ah, lógico, aproveitar você que tá aí sentado no sofá ou na cadeira, não sei. Aproveita que você está assistindo esse programa e já se inscreve, ative o sininho, compartilha para poder chegar para mais pessoas, né? Para o nosso vídeo ser relevante. Isso aí. Inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Se você gostou aí, dá um like, né? Aquele joinha. Deixe seu comentário. Às vezes tem alguém aí que a gente não trouxe, que a gente não lembrou, né? Isso. Coloca o nome dele aí e fala, traz o meu vizinho aqui, que ele é bom de conversa. Verdade, sugestões sempre bem-vindas aí. Mas é isso aí, vamos então iniciar nosso bate-papo aqui. Eu tenho a curiosidade de saber, né? A gente vai se conhecendo cada vez mais, né? Através dos eventos, das coisas que a gente vive junto. Mas eu tenho uma curiosidade de saber do começo de tudo aí, né? O jovem Lucas Ferrante, com 38 anos, tem uma empresa hoje que tem quantos colaboradores? Hoje o Grupo Ferrante conta com mais de 100 colaboradores. 100 colaboradores. Aí, né, movimentando a economia, dando emprego e colaborando, né, com a cidade aí. Exatamente. Além Temos colaboradores de várias cidades também da região, colaboradores que trabalham conosco, que são de Araçatuba, Barretos, Colina, Brasília. São pessoas que a empresa trouxe para trabalhar conosco e hoje reside em Olímpia. Que legal. É o resumo da pergunta dele, Lucas. Ele quis dizer se antes do Lucas Ferrante era Lucas Ferrado. Ele quer lembrar dessa parte. Mais ou menos. Começou assim. Mas como que começou a história da empresa? Você fez alguma coisa antes de ser empresário do Grupo Ferrante? Ou outra atividade? Como que foi tua infância? Você é nascido aqui em Olímpia? Não, eu sou nascido em Londrina, Paraná. Certo. Morei em Londrina até os 8 anos de idade.
E depois, né, meus pais mudaram para Olímpia, pois meus avós são todos daqui, eles também são naturais daqui, né? Sim. Minha mãe e meu pai. E mudamos para cá. E aí, com 8 ou 9 anos de idade, estudando. E mais ou menos com 12 a 13 anos, o primeiro serviço, né, a primeira coisa que eu fiz foi vender sorvete. Vender sorvete, a Vendia concorrência. vendia sorvete na rua de empurrar carrinho É mesmo? de picolé. Você não sabia, não, Vender hein? picolé. Eu não lembro o nome da sorveteria, era uma sorveteria ali na Alameda José Rodrigues da Silva, alguma coisa Sim. perto ali. E eu lembro que tinha que pegar o carrinho 11 horas e entregar de tarde. Mas isso era uma coisa, necessidade? Não, Você não, tinha não. vontade de Eu sabe? nunca, na verdade, assim, eu nunca precisei trabalhar, né? Nós sempre tivemos uma condição de vida legal, confortável. Uhum. Então, o trabalho realmente sempre foi porque eu gostava. Então, Certo. é algo que eu gostava de ter o meu dinheiro. E a oportunidade foi trabalhar de sorvete, eu e meu primo, né? Meu primo Fábio. E seus pais não se opunham Não. por quanto a isso? De Não. estar na rua, de estar... Nunca se opuseram. Eu sempre fui uma pessoa que andava demais na rua, tinha uma bicicleta, andava essa cidade para todo lado. Certo. Então, a primeira coisa que eu fiz mesmo foi trabalhar, foi vender sorvete. E eu me lembro que com a renda desse sorvete eu comprei um rádio AM/FM, que Certo. na época era coisa que não era barata, né? Uhum. E foi vendendo sorvete. Depois eu fui vender suco de laranja. Certo. Suco- Perto de casa tinha uma fábrica de suco de laranja, e eu vendia suco de laranja, pegava para vender, colocava na bicicleta, né, numa Que até isso era menor de idade. menor de idade. Certo. Colocava na bicicleta, uma caixa de isopor e saía vendendo. Depois eu fui vender laranja, Uhum. vendia laranja depois do suco. E aí que começou a história, né, da empresa. Que aí um tio meu, na época que começou o celular, né, começou o celular, e um tio meu... Final da década de 90, mais ou menos, isso? mais ou começo do menos, ano 2000? Exatamente. Mais ou menos nessa época começou, né, a era do celular. Certo. E aí, um tio meu, tio Rui, né? Onde ele trabalhava, pediram para que ele tivesse um celular, na época muito caro, e aí ele veio, comprou um rádio amador, né? Da marca Kenwood na época, e ele interligou esse rádio na residência dele, chamava Pet Phone. Então, o telefone da casa conseguia funcionar no carro e Certo. com um rádio portátil também. Então, substitui o celular de uma forma mais barata. E aí entrou o rádio na minha vida. Foi nesse momento que entrou o rádio Você na minha vida. conheceu um pouco de rádio nesse primeiro contato. E eu pedi para minha mãe Uhum. que eu queria ganhar um rádio. E aí eu pedindo, e ela me deu esse rádio de presente. Não me lembro se aniversário ou Natal, Ano Novo. E aí sim entrou o rádio na história. E eu andava com esse rádio na cintura. E na época o rádio era uma frequência aberta e não tinha tantas, né, seguranças que nem tem hoje. Então você conseguia escutar, naquele rádio você escutava AM, FM, telefone sem fio, escutava bastante coisa no próprio rádio. Eu andava com esse rádio na cintura. E aí o que aconteceu? Com isso, algumas empresas da cidade que usavam rádio, me procuraram, né? Se eu tinha como fazer manutenção, de quem eles compraram não tinha mais como fazer manutenção, não morava mais aqui, nem lembro quem era. E aí entrou o rádio na história do Lucas. E aí o que eu fazia? Eu pegava esses rádios para fazer manutenção, fiz um contato com, hoje, um grande amigo meu, que ajudou muito lá atrás, já foi até funcionário, que é o Cido, mora em Viradouro. Pegava o rádio para fazer manutenção, mandava para o Cido em Viradouro de Sedex, ele arrumava, mandava para mim, e eu devolvi o rádio arrumado, e assim foi crescendo. E o nome da empresa, inicialmente, era Rádios Comunicadores. Esse era o nome dele. Rádios Comunicadores. Não tinha nem CNPJ. Quando eu precisava receber com nota, o Cido fazia uma nota dele e ele recebia, depois me passava o dinheiro. Era assim que funcionava. Então, vamos ver se eu entendi. Você começou com uma brincadeira porque achava legal a pessoa lá... Como que chama a pessoa que você falou? Teu tio? Meu tio Rui. Teu tio Rui. Se comunicar Exatamente. com o telefone de casa, né? De uma maneira móvel.
É isso daí. Você falou, eu quero um para eu também... Gostei. Gostei. E aí, aprendeu, mexeu tanto que aprendeu a mexer e você fazia uma ponte ali, como se fosse um intermediador, Resolvia né? o problema do cliente, Só que ele não tinha quem atender. Mandava para esse teu parceiro e ganhava alguma coisa nesse... Exatamente. Ele cobrava 100, eu cobrava 120 e tá tudo certo. Ganhava 20 e assim foi aumentando. E cada vez conhecendo mais sobre rádio e também sobre essa necessidade dos clientes. E não tinha 18 anos e andava de bicicleta. Eu fazia tudo esse trabalho de bicicleta. Tudo de bicicleta. Tudo de bicicleta, entendeu? Aqui em Olímpia, eu lembro a construtora, o Rato Mototáxi, depois veio lá de Severina o Bortolã. Esses os primeiros clientes, você fala? Um dos primeiros clientes. Que e se eles interessaram por esse formato aí. Exatamente. E eu não tinha condução, no caso, quando eu ia fazer serviço em Severina, ele vinha me buscar para poder fazer o atendimento, depois me trazia em casa. E assim, aí depois começou a aumentar, um cliente lá em José Bonifácio, aí eu pegava o carro da minha mãe para poder ir para lá, e aí foi aumentando até que eu consegui. Aí, na verdade, em 2002, eu estava na época, eu fui presidente do Interact, né? Que é um clube de jovens do Rotary. Do Rotary, isso. E logo que eu deixei a presidência do Interact, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Certo. Eu morei um ano nos Estados Unidos, eu fui para lá em julho ou agosto de 2002 e fiquei lá até julho, agosto de 2003. E nesse período que você ficou, você já era entre aspas, empresário aqui do... Já era um empresário. Eu tinha, na verdade, 18 anos ali, entendeu? E eu trabalhava em conjunto com o meu primo, que é o Fábio Ferrante, e aí eu fui para lá e ele ficou com o negócio, tocando. Ah, ele continuou aqui, então. Ele continuou. Essa era a minha pergunta. Você parou e voltou depois, mas ele continuou, abriu clientes. Você foi para os Estados Unidos para quê? Para estudar, para se aperfeiçoar, ter uma experiência internacional? Fui fazer o terceiro colegial lá. Certo. Pelo intercâmbio do próprio Rotary, né? Entendi. Eu morei lá no Oregon, um ano lá, que também foi uma experiência muito boa, que a gente traz bagagem até hoje, né? Você ficar um ano fora de casa sem ver nenhum familiares, naquela época não tinha celular, o que tinha era MSN, ICQ e ainda não funcionava direito, que era internet de escada. E eu não podia, eu só podia falar uma vez por semana com a família aqui no Brasil. Uma vez por semana era a liberação telefone? Que tinha. Exatamente. Sabe Naquela época era tudo muito restrito. Pelo menos a Copa do Mundo você conseguiu ver lá, ou já tinha acabado? Olha, eu não, por incrível que pareça, eu não gosto de futebol, então eu não lembro disso. Que coisa. Você sabe que um amigo meu, ele foi morar, mas bem antes disso, que eu sou um pouquinho mais velho, pouca coisa, né? Quantos anos? Eu tenho 46 hoje, né? Então, na época que você foi, no dia 18, né? Ele também tinha mais ou menos isso. E aí ele ligava a mãe dele, a gente queria saber a notícia dele. Ele ficou uns 6 meses lá. E ele marcava um horário e a gente queria saber dele. Então, eu lembro que a gente foi na casa da mãe dele para aproveitar a ligação que ele ia fazer para a família, pra gente poder falar alguma coisinha e saber alguma coisa. Tinha que marcar. Porque ele ligava uma vez, assim, era muito raro, né? Então, igual você... Era exatamente assim. Se tivesse um rádio do Grupo Ferrante, você falava... Se tivesse o rádio, poderia falar, né? Mas não podia. Inclusive, isso era uma das obrigatoriedades do Rotary, que era para forçar você a falar o inglês e aprender. Certo. Hoje, com a tecnologia como está hoje, você não consegue fazer nada. Todo mundo tem celular. Naquela época não tinha celular. Celular era restritíssimo. Você não perde o contato com as origens, né? Você acaba sendo contaminado todo dia, porque você tem internet, você tem o acesso... E eu fui para os Estados Unidos, assim, falando inglês, por mais que você faz inglês aqui, mas eu fui bem cru no inglês. Certo. E então, fazendo com isso, né? Você falando pouco português... você faz com que você melhore seu inglês. E eu lembro que com 2 meses eu já estava bem tranquilo, com 3 eu falava fluente. Que legal, isso aí eu não sabia, não. E é uma experiência que quem fez, né, pôde ter essa oportunidade, é uma coisa para a vida mesmo, né? Não é só profissional, é uma experiência muito ampla para tudo, né? Não, isso daí é uma experiência muito grande. Você aprende a viver de forma diferente, dá valor nas coisas... aprender outra cultura, né? Isso. Porque eu fiquei 4 meses em cada família. Então eu fiquei 4 meses numa família, 4 na outra e 4 na outra. Que também são diferentes uma da outra, totalmente diferente. E eu, como você tem uma opção de escolher, eu escolhi famílias que eram mais... porque você preenche uma documentação falando o que você gosta. Então as famílias que eu fiquei eram exatamente de coisas que eu queria.
entendeu? A primeira família, o pai era caçador, então a gente ia caçar, lá é liberado, caça-alce, né? Vários animais, então era liberado, então era coisa que eu gostava. A segunda família também, ele gostava de caçar, então eu ia junto também. E a terceira família era numa fazenda, então era mais ainda o que eu gostava. Então, era tudo dentro do que você gostava. Que bacana, legal. E aí você voltou, ficou um ano Saiu lá? de lá pronto pra guerra, né? Já. Verdade. Mas para que fique claro, a caça é um hobby e tudo legalizado. Inclusive, lá eu já tinha 18 anos e tenho até hoje isso guardado, autorização de caça. Que a caça lá é um modo diferente. É vista diferente, você fica né? uma semana esperando aquele melhor animal, entendeu? Caça à distância. São modos diferentes do que aqui no Brasil, que é a caça de javali só. E muito sem regulamentação, né? Exatamente. Tem, assim, um pouco bagunçado. Um pouco bagunçado. Lá é muito sério. Uma hora você tá andando no meio do canavial, você pode levar um tiro aí sem saber, né? Exatamente. Porque eu acho esse o grande risco, porque não é uma regra, uma região, é tudo aberto. É né? aberto. E lá é diferente. É muito bem controlado e o pessoal leva a risca. A questão da caça, a questão da pesca. E tem regiões também Regiões que é você pode, autorizadas, não é qualquer lugar. Ah, bacana. É. Aqui não, né? Aqui Se você tira autorização... aqui também é com regiões. Você tem que ter autorização específica do lugar para caçar, né? Entendi. Mas, infelizmente, ninguém leva muito a sério. Verdade. Eu tiro autorização daqui, caço aqui. Aqui, né? Aqui. Então vamos Lá é voltar. bem sério. Vamos voltar pro Brasil e... Voltei pro Brasil em 2023. 2023. Agosto de 23. E aí... Não, 2003. 2003. Desculpa. 23 foi agora. 2003. Eu já achei que você era do futuro. Não. Né? Podia ser outra dimensão, né? Pode ser. 2003. A Marvel nem existia. E aí como foi a volta? E aí a volta, já tinha completado, né, o terceiro colegial lá. E aí entrei para fazer cursinho e estudar para poder fazer faculdade. E aí... A ideia era o quê? Fazer que faculdade? A ver com a tecnologia aí ou não? Eu fiz engenharia elétrica na FEB em Barretos até o 4º ano. Certo. Eu vou contar um pouco disso daí. Mas aí a empresa foi assim, eu voltei, né? A empresa chamava Rádios Comunicadores. E aí na época eu estava com meu primo e aí a gente ficou alguns meses juntos, aí depois a gente separou uma sociedade, mas também não havia nem CNPJ ainda, né? Certo. E aí eu criei o CNPJ. Quando eu criei o CNPJ, mudei o nome da empresa. Vamos melhorar um pouco, fazer um negócio mais profissional. Na época existia a gráfica do IAL. Fui lá no IAL, ele fez o layout, fez a logomarca. Eu lembro até hoje, eu e ele sentado lá fazendo isso daí. Aí a empresa foi chamar Radiocom, Radiocomunicação. E aí ficou Radiocom por um bom tempo. E como que mudou, né, o nome de Radiocom para Grupo Ferrante? A gente começou a atender mais clientes, expandir um pouco mais e nós batemos com uma outra empresa que chamava Radiocom, que, se não me engano, era de São Carlos. Por causa de marca comercial, Exatamente. você fala? A empresa chamava Radiocom também. Mesmo nome. E ele tinha o registro da marca. Entendi. Aí você foi notificado. Fui notificado. E aí eu contratei uma empresa, aí já era um pouquinho maior, tinha CNPJ, tudo. Contratei uma empresa para criar uma logomarca e um nome. Certo. E aí eu falei, eu queria usar, que aí foi a tua pergunta, porque Grupo Ferrante tem Ferrante Fonseca, para criar uma marca. E eu falei, eu vejo um monte de empresa que eu conheço que o nome é o sobrenome. Esse é meu sobrenome. E aí foi passado para essa empresa e ele apresentou uma documentação falando, em cima do que nós levantamos, assim, o nome que a gente indica é o Ferrante, que é um nome mais forte, que chama atenção, e você vai usar o teu sobrenome, que é o que você pediu. Entendi. E aí eu lembro que eu cheguei para meus pais e expliquei para meu pai também, contratei uma empresa, eles indicaram que vai chamar Ferrante, e aí fizemos agora a eu entendi. mudança. Até sei porque eu também trabalho com marcas, né? A gente tem várias marcas registradas. E às vezes você vai colocar Fonseca e aí tem um monte de coincidências lá, que aí o negócio de marca no Brasil é muito demorado. Muito demorado. Aí você fala, vai pôr Fonseca, mas você pode ter um confronto aqui com essa outra marca e tal. E o Ferrante teve confronto. Teve confronto também. Com a marca de cadeira de barbeiro. Olha só.
Demorou 5 anos para sair o Rzinho de registrado, porque a marca de cadeira ficava brecando e a gente falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até que nós conseguimos. Por causa de áreas, né, de Exatamente. atuação diferente. E aí ele deve ter sugerido isso porque, aqui é um caminho mais tranquilo, segue o... Tinha muita coisa Fonseca. Ele apresentou uma documentação. Certo. Tem Fonseca isso, Fonseca aquilo. Nós vamos ter uma dificuldade maior de registrar essa marca. Entendi. E aí deu certo. E aí- Fez a marca, é a mesma até hoje. Né? Quem fez a logomarca foi um amigo meu, inclusive amigo hoje ainda, né? Que é o Darizinho. Ele que fez a logomarca do Grupo Ferrante hoje. E, na verdade, a gente fez uma mudança, foi até uma mudança que foi sugerido, né, pela empresa contratada. Igual quando a Valmet mudou de nome. Não sei se todo mundo lembra. Valtra. Era Valmet. Aí colocou Valtra Valmet. Ficou 2 anos aqui do Valtra Valmet. Depois mudou para Valtra. Aí nós fizemos Grupo Ferrante, embaixo pequenininho, Radiocom. Fez uma transição. Aí ficou 1 ano com o Radiocom e tirou o Radiocom e ficou só E Grupo hoje todo mundo Ferrante. conhece o Grupo Ferrante. Exatamente. E Grupo Ferrante hoje, para o pessoal que talvez não sabe, né, sabe o nome, mas o que faz realmente o Grupo Ferrante hoje? O Grupo Ferrante hoje... A gente não é do IBGE, pode falar Pode de boa. falar à vontade? Não, fala assim, área de atuação, a gente presta serviço, a gente vende rádio, eu queria saber um pouco mais. O Grupo Ferrante hoje é uma revenda da Motorola, única e exclusiva Motorola Solution, que é a Motorola de radiocomunicação. Eu tenho Uma celular divisão. Não é a Motorola de celular, que é Certo. diferente. A Motorola de celular hoje nem pertence mais à Motorola. A Lenovo comprou e por alguns anos deve se extinguir a Motorola celular, pelo que eles falam. Certo. Então, hoje a Motorola Solution, que é a Motorola Radiocomunicação. O Grupo Ferrante hoje é um dos principais parceiros, está dentre os 5 maiores do Brasil, o maior do interior paulista. E nós temos as 3 certificações que pode-se ter pela Motorola, que é revenda autorizada, que é o que a maioria que é autorizado a vender rádio. Nós somos serviço autorizado Motorola, que é onde eu arrumo o rádio Motorola e a Motorola me paga. Então, rádio em garantia, eu arrumo Sei, e a Motorola paga para mim. intermediário. Exatamente. E nós somos integrador de sistemas, que nós somos autorizados a integrar sistemas governamentais, sistemas de grandes empresas, usinas, qualquer tipo de empresa na qual tem um sistema complexo, com várias torres. Então, os três selos que pode se ter da Motorola hoje, o Grupo Ferrante tem. E Nesse último é uma integração tipo via rádio Exatamente. da rede dessas da filiais, rede dessas empresas. dessas empresas. Exatamente. Então, hoje o Grupo Ferrante trabalha com inúmeras multinacionais. A gente é o principal parceiro do setor sucroenergético. Hoje no Brasil tem uma média de 220 usinas de açúcar, né? O Grupo Ferrante atende mais de 100. Então, a gente é o bacana. principal... E fora do Brasil também? A gente atendeu já fora do Brasil, nós fizemos todo um sistema de uma usina em Angola. Eu já fui para Angola umas 8 vezes. Então, hoje o sistema está rodando lá normal. Já fomos para o Uruguai, já fomos para Guatemala. Puxa, que legal. Você vê? Já É atendemos. muito além das águas. Muito além das águas e muito além E a nível Olímpia. Brasil, o Parabéns. Brasil inteiro. Onde precisa, a gente vai. Não tem distância que Hoje atende o Brasil inteiro. atende o Brasil inteiro. Tem cliente de Todo norte a lugar. sul aí. E Todo essa lugar. parte vai desde o rádio até a antena, tudo? A gente... Você ia entrar nessa Sim, parte? não, sim. Iniciou-se com o rádio, né? Então hoje a gente é a revenda Motorola. E aí com a necessidade, tendo o rádio, existe a necessidade de torre. Que onde você tem um rádio, você precisa ter uma torre para poder montar o sistema. Entendi. E até então a gente era terceirizado, né? A questão da fabricação das torres. Nós tínhamos 3 empresas que fabricavam para nós. E aí, 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente internalizou isso. Então nós montamos a fábrica. Hoje é 100% fabricado. As torres são fabricadas pelo Grupo Ferrante. São torres metálicas, Torres né? metálicas, torres de aço, né? Quantos metros cantoneiras. tem essas torres aí? Nós já montamos torres de 120 metros. A torre mais alta foi 120 metros. Essa aí não precisa de bombril na ponta. Não, essa pega longe. Pega longe, tá, tá vendo? É uma torre bem parruda, é um negócio bem... Todas projetadas, Responsabilidade acompanhadas. grande, né? Porque Muita responsabilidade. Então, nossos engenheiros capacitados para isso, que fazem todos os cálculos, dimensionamento lá. dimensionamento da carga, dimensionamento
de vento, arrasto. É um trabalho bem... Você subiu em cima dessa aí? Já subi muito em torre. E Eu montava a torre. Putz. Por muito tempo, na verdade, na empresa, é que nós pulamos uma etapa que a conversa é bem dinâmica. Porque você era Mas o eu dono era do tudo. circo, né? Eu era o comprador, eu era o vendedor, eu era o técnico, O eu RH. executava, eu era o RH, eu cobrava, eu pagava, eu era tudo. É igual o dono do circo, né? O cara vende ingresso, faz a Faz pipoca, tudo. Você vê, apresenta. o cara que vende o ingresso, daqui a pouco ele é o palhaço lá dentro, daqui a pouco Tudo igual. tudo. Mas Era desse é jeito, eu era isso, assim, era o desse empresário tem que, né? Ele tem que conhecer a empresa como um todo. Exatamente. Quanto mais você passar por todas as áreas, mais bagagem você E, cria. e hoje é até algo muito importante porque eu consigo falar com o pessoal com propriedade, porque tudo que faz na empresa hoje, praticamente eu fiz tudo. Eu já subi em torre, eu montei torre, eu fiquei em cima, eu fiquei embaixo, eu faturei, eu cobrei. Então, assim, isso ajuda a gente também entender um pouco da dinâmica do serviço, poder instruir da melhor forma. Isso é muito... Não, eu falo porque eu me identifiquei com essa história também, um pouco parecida. Pegar carro e visitar cliente, andar na região. Fazia tudo. A gente faz entrevista, contrata e desenvolve produto, faz tudo. Então, Faz de isso dá uma visão maior assim, do empresário, um domínio que você falou, é uma propriedade na hora de você discutir qualquer coisa, né? Você consegue falar com clareza. Fala, eu já fiz assim. Pode ser que no passado era um pouco diferente, hoje modernizou um pouco. Exato. Mas a dinâmica em si é praticamente a mesma. Não é muito E diferente. numa entrevista de emprego, a primeira pergunta é: você tem medo de altura? Ou não? Você sabe que por muitos anos foi isso? Foi isso? Foi isso. E a gente, na verdade, a gente fazia alguns testes. Antes de contratar, levava numa torre e ele subia com outro técnico nosso. Era assim, você Porque acredita? não adianta, Não, porque né? às vezes alguém nem sabia que tinha e chega lá trava, né? Isso aí. Pode acontecer. Aí, Hoje quando- não mais, porque na época também eram poucos funcionários, então um funcionário fazia um monte de coisa. Hoje nós temos equipes distintas, essa equipe, nós temos torrista, nós temos parte civil, nós temos uma técnica voltada para a rádio, técnica voltada para outro departamento. Então hoje está bem dinâmico. Então hoje não precisa mais fazer assim. A gente consegue identificar essas pessoas sem medo de altura dentro da própria equipe. Mas por muitos anos era... Criou-se os requisito. departamentos. Você tem medo de altura? Tem, então obrigado, próximo. Eu não tenho, então vamos lá testar. Já é um ponto, né? Já é um ponto. E quando você estava em cima, assim, na altura, alguém falou: "Ei, falei que você ia subir na vida, Lucas?" Não. Olha, rapaz, você sabe que faz muitos anos que eu não subo, até acho que sei lá, não lembro em tempo. Mas eu não tinha medo, rapaz. Subia. E hoje acho que se falar vamos subir, mas eu acho que eu não fazia as coisas que fazia antigamente. Era mais ousado, né? Mais ousado, tinha vai- mais coragem. Vai mudando a Eu, cabeça. particularmente, tenho medo. Eu descobri que eu tenho um pouco de medo de altura. Por isso você Acho nunca, que não tem pouco, por né? isso você nunca trabalhou no grupo. Não tem pouco. Ou tem medo ou não E tem eu já medo. pensei. Eu vou em te trabalhar. contratar para degustador. Já então. pensei. Aí vai. Hã? Degustador, vou te contratar. Ah, pode ser, né? Aí É no que- baixo? No baixo. Mas legal, muito boa a história aí e bacana esse jeito que aconteceu, né? Um pouco sem querer, mas ao mesmo tempo com muita luta, muita visão também das possibilidades. Foi muito lutado. E eu lembro que quando começou mesmo, eu trabalhei no vermelho. Eu lembro bem claro que eu tenho uma data, né? 2 anos eu trabalhava no vermelho. Entendeu? Não Investindo. devia para ninguém, mas eu ficava no vermelho no banco para não... Cheque especial, mas não devia para ninguém. Porque Lucas você estava Ferrado, começando, né? aí era a época do Ferrado. Mas eu sabia que ia dar certo. É, Isso eu e- já tinha, porque quando a empresa começou no meu quarto. Era numa escrivaninha que eu tinha no meu quarto e era ali, inclusive até esses dias eu encontrei o Marcos Vergamini Uhum. na igreja e ele lembrou isso daí. Você tem foto guardada? Rapaz, Na época, sabe- eu sei que tinha Não menos tem. recurso, mas você Não sabe que é uma tem. coisa que eu faço hoje. Quando eu tô nos negócios, eu tiro foto e vou guardando no arquivinho no hoje a computador. gente Eu falei, acaba lembrando. é, Eu tenho na uma época, foto, talvez. depois que eu já tinha dado um terceiro passo. Eu não tenho foto do meu quarto, que começou ali. Depois eu fui pro fundo de casa, que era uma dispensa. Onde era a dispensa de alimento, tirou tudo de lá, mudou de lugar e eu fiz o escritório ali. E depois, no terceiro lugar, que eu mudei, onde ficou vários anos, que era alugado do Zé Bísio, né? Hoje do Zé Nilo, que ele fez algumas salinhas ali onde ele tinha um bar antigamente.
E começou com uma sala, depois 2, depois 3, depois 4, depois tinha alugado tudo. Eu aluguei o espaço inteiro e tive que mudar de lá para um espaço maior. E aí que nós pensamos na construção da empresa do prédio atual. Do prédio atual. Na Que Regiane Kennedy. Na Regiane Kennedy, que foi há uns 8 anos atrás, onde nós construímos. Também foi um projeto muito bem feito, muito bem planejado. Eu lembro que, pô, não vamos construir sem fazer empréstimo, vamos construir com giro. E foi desse jeito. Fizemos um planejamento, tive o apoio do Alessandro Natal, né, nessa época, que é um consultor que ficou conosco aí 10 anos, e conseguimos fazer. E nesse meio tempo, a empresa crescendo, e eu só viajava, não parava aqui. Porque eu era o técnico master da empresa, era eu, né? Então, nós começamos a crescer, e eu lembro que chegou uma época que eu liguei para um amigo meu, hoje trabalha conosco, né? Que é o nosso diretor, Lucas Gameiro, que era amigo de infância, que antes de eu ser o presidente do Interact, ele foi o presidente do Interact. Então, depois dele, eu que assumi. E eu liguei para ele um dia e falei, ô Gameiro, eu chamei de Gameiro, pô, como é que tá aí? Ele morava em Londrina, que coincidência, ele morava na minha cidade natal, que ele estudou na UEL. E chama Lucas, hein? Chama Lucas também. Que conta história redundante, né? É umas coisas que engraçadas, mas é verdade. E ele morava lá. Eu falei, pô, precisava que você viesse aqui conversar comigo. Mas ele entendia do assunto da mesma... Não, na verdade, ele tinha feito economia e eu queria alguém para trabalhar interno, porque eu era o técnico. Entendi. Então eu liguei para ele e falei, vem cá pra gente conversar. E aí conversamos, chegamos num acordo, ele voltou para cá, mas era para ele trabalhar internamente. Ó, você toma conta da empresa, a parte administrativa, tudo, e eu vou tocar pro campo. E foi assim por muitos anos, até que a gente conseguiu se aperfeiçoar. Ele é uma pessoa da tua confiança, né, digamos. Hoje é o diretor de novos negócios da empresa, abaixo de mim, que estou como CEO, ele que é a pessoa que responde pela empresa, está conosco há mais de 10 anos. Legal, então, parceria que deu certo. Com certeza. Você falou um pouquinho atrás que, apesar dos perrengues aí e também do vermelho, trabalhar com dificuldade, construir as coisas assim, né, o giro, você falou que você sempre acreditou, né? Não sei se você usou essa palavra, acreditou, mas você tinha certeza que ia dar certo. O que te levava a acreditar nisso, que ia dar certo e que você não deveria desistir? Eu acho que, primeiro de tudo, é a força de vontade que eu sempre tive de fazer as coisas acontecerem, até porque eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos sem ter necessidade, já era um gosto. Eu acho que isso é dom. Né? Eu acho que tudo isso realmente é gostar de fazer sem nunca ninguém falar, nem nunca precisar. E eu tinha esse esforço, e até foi o que eu falei um pouco atrás, eu comecei a faculdade em Barretos, né, a FEB, e eu fui até o 4º ano. Eu fui até o 4º ano. Eu lembro que o primeiro ano e o segundo eu ia de ônibus, eu trabalhava... À noite você fazia a faculdade? À noite. O primeiro e o segundo ano eu fui de ônibus. O terceiro e o quarto eu comecei de carro. Já tinha comprado um carro, porque nem sempre dava os horários. E chegou no 4º ano, eu tive que fazer uma escolha, porque a empresa estava crescendo e não tinha muita gente. Eu acho que, não lembro de cabeça, mas era eu, mais 3, 4, 5. E eu não estava mais conseguindo ir até a faculdade, eu tive que fazer uma escolha. Pô, ou eu vou continuar o estudo e vou deixar o trabalho, ou eu vou parar... o trabalho para poder dedicar o estudo. E estava dando muito certo o trabalho. E eu fiz uma escolha e que hoje eu não me arrependo de ter feito essa escolha, até porque eu acho que deu certo. Você quase concluiu, né? Praticamente você já era. Eu quase concluí, eu não tenho o diploma. Ajudou muito tudo que eu estudei lá. O conhecimento está aí, né? Com certeza. Não tenho papel na parede, mas hoje a empresa tem engenheiros contratados. E eu lembro que eu pensei exatamente isso, porque eu escutei um amigo meu falar: pô, lá na frente, se eu precisar de um engenheiro, eu contrato um engenheiro. Se eu tiver condições, se eu fazer o negócio fluir, eu vou ter condições de contratar um engenheiro. Isso é uma coisa bacana de dica para quem está assistindo, porque você não precisa saber de tudo, né? Você tem um conhecimento administrativo, igual você foi adquirindo isso na prática, fez também. Exatamente. Você pode pegar aquela expertise de alguém que é engenheiro e contratar para aquele momento, ou até um
uma consultoria, uma auditoria, tudo Foi o isso. que nós fizemos diversas vezes. E Hoje- você corta um caminho, né? Você acelera esse processo aí. E foi o que aconteceu. Exato. Acelerou o processo, que aí eu foquei 100% no trabalho. Pô, e hoje eu não me arrependo do que eu fiz. Pô, Lucas, e se você tivesse estudado? Eu não sei se talvez teria tido esse sucesso. Às vezes atrapalharia. Às vezes atrapalharia, porque eu teria que parar de me dedicar ao trabalho. Ou até falar, não, agora me formei, tem que ser engenheiro, tem que trabalhar de engenheiro. E às Talvez eu vezes- seria funcionário. Então. É difícil essas coisas difíceis de adivinhar, Eu tenho né? que agradecer que deu certo de ter parado. Não é que eu indico isso para ninguém. Claro. Isso aí é uma decisão que cada um tem que tomar. Se puder estudar, eu acho que tem que estudar, assim, realmente. É que chegou num ponto que eu tinha que tomar uma decisão. E eu acho que na época eu tomei a decisão correta. Não me arrependo de ter tomado essa decisão. Não, com certeza. eu acho que foi Tá aí isso. para todo mundo ver, né? Então isso pouco mudaria, eu acho, né, no resultado final aí. Exatamente. Ô, Lucas, eu ia fazer uma pergunta, até uma coisa que eu já me questionei também. Puxando todo o seu histórico de profissional, o que mais deu certo? Tudo aquilo que você tomou ação e sem planejar mesmo assim, não tem essa de estar pronto, bora fazer? Ou as coisas que você planejou foi o que mais deu certo? No começo foi botar a cara e fazer acontecer. Hoje eu acho que a gente consegue planejar um pouco mais por toda a estrutura que nós temos, mas lá atrás vamos fazer e eu acho que nós começamos a planejar quando nós começamos a construção da sede que nós contratamos para fazer. Eu acho que antes disso, e até você, claro, até algumas coisas acontecem meio no peito, assim. Até essa semana passada, acho que eu estava falando com o Gameiro, e ele falou, pô, eu acho que você toma umas ações que eu não teria coragem, mas essa coragem que você tem que faz as coisas acontecer. Tem coisa que é no peito. Vão fazer e, pô, se botar força vai dar certo. Mas acho que isso é o principal. eu acho que o feeling do empresário também, né? Que tá ali, conhece o negócio, tá ligado no mercado, sabe das oportunidades, ele talvez essa coragem vem daí, né? Eu acho que... Da intuição que ele tem, ele fala, eu vou ali que é o caminho que vai dar certo. Se eu porque- ficar planejando muito, talvez eu perca o time da coisa. Exatamente. Já pensou, nem CNPJ, tipo, né? Nem CNPJ você tinha. Fala, pô, se eu for Não esperar tinha. ter um CNPJ, esperar ter um carro, né? Por isso que eu perguntei Trabalhei muitos anos sem CNPJ. Eu lembro até hoje que eu fiz um serviço para a prefeitura de Jaborandi e quem recebeu foi o Cido que fez a nota. Entendeu? Naquela época, tudo muito mais... Hoje em dia, talvez um pouco mais difícil, burocrático, né? Nota eletrônica. Naquela época não tinha nada, então isso facilitou. Mas eu acho que foi coragem. foi isso que deu certo. Exatamente. Entendeu? Eu acho que não me arrependo de nada. O empresário, na verdade, o empresário já é um vitorioso por ser empresário em cima das dificuldades que nós temos, né, no Brasil. Com São certeza. muitas dificuldades, né? Então a gente, quem é hoje empresário, um empresário bem sucedido ou aquele que está começando, pode se considerar vitorioso, Exatamente. porque não é fácil. Você sabe que não é fácil. Não, é desafio todo dia. Todo dia. Um leão por dia. E olhe lá. Bom, aí você falou do que hoje atua o Grupo Ferrante. Que você imagina para o futuro aí? Porque tecnologia no Brasil, não, no Brasil não, desculpa, no mundo é uma coisa que muda muito rápido hoje, né? O que hoje é tecnologia de ponta, amanhã é obsoleto. O que você imagina para o futuro do Grupo Ferrante e também em relação à tecnologia e à comunicação? O Grupo Ferrante hoje, nós estamos não só com a radiocomunicação, a gente hoje abriu bastante o leque e atende várias tecnologias, onde isso agrega aos nossos clientes. Então a gente pega aquele cliente, o mesmo cliente, e atende ele com inúmeras solicitações, inúmeras demandas. Para o futuro do rádio, né? A Motorola, como hoje o principal empresa, a Motorola detém 80% do mercado mundial. Nossa, é muito alto. Do Brasil é 90%. Então, eu confio muito na empresa. Nós tivemos até alguns meses atrás numa convenção em Cancún, da Motorola, falando um pouco do futuro. É que, assim, às vezes a pessoa pensa no rádio como a internet está vindo, o celular está vindo, está chegando a internet satelital do Elon Musk e vai deixar de acontecer o rádio. Mas todas as tecnologias que tentaram
cobrir o rádio, não conseguiu. Nós tivemos a Nextel, que entrou e acabou. A Nextel quebrou. Acabou. Teve o PTT da Claro, que não deu certo. O que é a diferença do rádio? É a comunicação rápida. Eu apertar o rádio e tenho certeza que ele está ouvindo lá. Se eu precisar dar um recado em grupo, eu sei que nesse grupo eu tenho 50, 100 usuários, eu aperto o microfone, né, que a gente chama PTT, e está todo mundo escutando. Essa é a diferença do rádio. E você faz a sua rede, a sua tecnologia. Então, a usina precisa ter uma comunicação nessa área, eu vou montar uma torre, eu vou cobrir aqui. Eu preciso de uma comunicação aqui, eu vou montar a torre e tem outra comunicação. Então, esse é o diferencial do rádio. Se eu for esperar uma operadora fazer isso daí, vai depender de uma operadora, nem sempre ela vai fazer. O custo da montagem da operadora é muito maior do que você fazer a sua infraestrutura. E é isso, eu acho que... E chegar onde não chega também, né? chegar onde não chega, entendeu? Apesar que hoje nós temos o rádio até onde chega. Então, em Olímpia, por exemplo, a maioria dos hotéis... nós atendemos. E faz uso do rádio. E faz uso do rádio, entendeu? Eu acho legal que o rádio não tem o IC não pegar aqui, né? Trabalhando lá dentro, né? E hoje a tecnologia está tão grande do rádio que a gente consegue saber se o usuário... Porque antigamente acontecia, não quero falar, eu desligo o rádio, eu falo que acabou a bateria, eu falo que aqui não está pegando. Hoje não tem mais condição. Se desligar, acusa que desligou. E se você desligar e falar que não tinha bateria, eu consigo saber que quando você desligou, o rádio tinha 60% de bateria. Tá vendo? Esse é o rádio que eu particularmente não conhecia. E quando fala comunicação via rádio, eu lembro daqueles walk-talk, sabe? Que é uma coisa hoje muito a evolução precária. É muito maior. Hoje o rádio tem uma rastreabilidade de GPS a mais perfeita que existe. Não tem nenhuma. Ela consegue pegar uma comunicação de 1 em 1 segundo, o ponto de comunicação do GPS, com uma margem de erro de 1 metro. Esse GPS que a gente tem por aí, que se usa, você pega ponto de 5 em 5 minutos, você não consegue uma confiabilidade naquela marcação, entendeu? Tem uma margem de erro bem considerável. Então, tem muitas usinas que usam o rádio como rastreabilidade para saber onde o veículo passou, velocidade que estava. Entendi. Então, tem uma aplicação... É muito além do que muita gente sabe, né? Entendeu? Hoje, na verdade, a voz é uma das coisas que o rádio faz. Recebe mensagem de texto, tem a questão de envio de dados, tem o GPS... E você consegue gravar a conversa, então você consegue ter uma rastreabilidade. Pô, ele falou que era isso mesmo ou não falou? Então, como eu te disse, polícia não substitui o rádio. Aviação. A segurança, a aviação é rádio, entendeu? Com a tecnologia que tem a aviação... E é rádio, e vai ficar rádio, porque na verdade o piloto tem que comunicar de tantos em tantos segundos com a torre, informar tudo que ele tem... Saber se está vivo e é assim que funciona, entendeu? Como é que vai fazer? Vai pegar o celular e vai ligar? Não funciona. É legal você falar isso, porque é uma visão diferente. A gente, como eu mesmo disse, você imagina o rádio só isso, só falando. Exatamente. Tem uma aplicação muito maior, Uma aplicação muito grande. Muito o rádio hoje, a comunicação de voz é uma pequena parcela. Tem um monte de coisa que você agrega, principalmente a confiabilidade e a comunicação rápida. Você precisa avisar... Você tá vendo a pessoa, se ele precisa parar, você vai até se ligar, aí não dá sinal, ele demora para atender, você só aperta e fala. A própria aviação, né? Antigamente não podia nem ligar o celular dentro, hoje você tem até o Wi-Fi lá dentro, mas a comunicação via rádio, pilotos e ali não foi substituída, né? Porque é algo que deu certo. E por incrível que pareça, a tecnologia do avião de rádio é a mais antiga que tem. Não tem essa tecnologia do rádio que nós estamos falando. É o rádio antigo. Porque hoje, na verdade, o rádio é até criptografado. Nós temos o rádio de polícia, hoje é criptografado. Para não ter acesso. Não consegue ter acesso. O da aviação é aberto. Você consegue, você escuta, você fala... Tem aplicativo celular que você consegue ouvir. Tudo, mas eu venho e digito a frequência, eu escuto o que o avião fala, e se eu apertar, ele escuta lá em cima. Entendeu? Eu digo assim, não teve uma evolução. É um rádio igual era antigamente. Porque conforme o avião vai voando... tem os mapas de frequência, então essa região, essa frequência, essa região, essa frequência, então conforme ele vai voando, ele tem que ir mudando. Alguns é automático, alguns tem que mudar manual. Isso. Mas é o sistema antigo de rádio ainda. E isso não é fechado, a gente acaba... É aberto, normal. Quem mexe com rádio consegue escutar, e como você falou, tem aplicativo também que você consegue escutar o que está acontecendo. Apesar que você não consegue entender nada, que eles falam
código diferente, Código, rápido, baixinho, né? Porque ele tá voando, o microfonezinho tá aqui na boca, ele fala, você não consegue quase Mas entender. a precisão de comunicação é muito na hora, né? Na então hora, por isso que não imediato. tem como, né? Então isso é imediato. o rádio. O rádio eu acho que dificilmente vai ter uma substituição, pode ter outras coisas que vai auxiliar, mas o rádio sempre vai existir, até porque do tipo de comunicação, né? É aquela comunicação rápida, precisa, que você consegue garantir e que não tem como falar. Se você fizer uma rede, né, de rádio, que é o que a gente faz, uma rede confiável, que atende todas as exigências, você vai apertar e vai falar onde você precisar. Legal essa explicação aí, que esclarecedora aí para todo mundo que às vezes acha que é... Às vezes a pessoa acha que... Eu já escutei muita gente falar, pô, o rádio é obsoleto, mas o que esse cara faz com o rádio? É que a pessoa tem a mentalidade do rádio antigamente. Mudou totalmente. Hoje em dia o rádio é praticamente que nem um celular. Por exemplo, hoje o Grupo Ferrante, nós temos umas 15 torres espalhadas na nossa região. Tem também em Goiás, tem em Minas. Então, torre própria da empresa? Algumas próprias, algumas locadas e algumas em parceria. Tá. Então, dessas 15 torres, se eu estou com minha caminhonete andando, eu vou andando e ela muda sozinha, que chama home, que é o que o celular faz. O celular faz. O celular faz. Você está andando, ele vai mudando de torre. E o rádio faz isso também. Então eu estou aqui, estou indo para Rio Preto, a hora que eu passo Guapiaçu, muda para a torre de Guapiaçu, chego em Rio Preto, muda em Rio Preto, vou para Badibacite, muda para Badibacite. Se eu vou para Tanabi, muda para Itanabi e vai mudando. Se eu vou aqui para Minas, chego aqui, em Barretos tem uma, em Guaíra tem outra, em Miguelópolis tem outra, em Uberaba tem outra. Então você não precisa mudar no rádio. Antigamente você tinha que mudar. Hoje o rádio faz esse homing automático, Tudo você vai automático. só falando. Só a tecnologia que foi mudando e cada vez mais rápido. E né? vai mudando, entendeu? E a Motorola está investindo nisso. Então eu acho que é um mercado muito promissor e tem muita coisa ainda. Só vem a melhorar, Vai né? acontecer, né? Com certeza. Melhoria dos aparelhos também, né? E Diminuindo, né? A Motorola lançou um rádio agora, há um mês atrás, que ele é menor, mais compacto e com uma potência melhor, né? Uma comunicação mais clara, anti-ruído. Esse é o sabe é que eu a lembrei de uma modernidade. coisa? Você não vai lembrar, que você não é do tempo, né? Mas o Magali vai lembrar. Que antigamente o pessoal era status andar com um rádio amador dentro do carro. E aí quem tinha antena maior era o cara Isso que... é da época do PX. O meu pai teve, PX teve. Eu brinquei muito nisso. Umas Os antenas caminhoneiros tinham, você falava com o Pé caminhoneiro. de borracha. Pé de borracha. Geralmente caminhonete que Pé de tinha, e os breque. carros que os caras começavam a antena na frente, ela fazia uma curva assim, prendia atrás do carro. Chamava Maria Mole essa antena. Maria Mole? Maria Mole. Quando Aí, não ó. tinha uma bonequinha. Tinha uma bonequinha no enfiada. meio, na ponta. E tinha Uma gíria. bola de tênis. Tinha um monte de gíria, né? Hoje tem bem menos isso daí na parte dos caminhoneiros aí, mas eles usam muito para se comunicar quando tá em comboio. Esse rádio do caminhoneiro é Tem ainda, PX, né? PX. Antigamente eles usavam, a maior uso era para saber se tinha polícia ou não. Certo. Ó, cuidado com o pé de borracha, eu nem lembro o nome que se falava, acho que era alguma coisa assim. Mas hoje em dia, como por conta dos aplicativos, eles têm os rádios mais para comunicar, quando tá viajando em comboio, um falar com o da frente, falar com o de trás, Pedir uma ajuda. pedir apoio, É, né? porque é o canal 5, é o canal que o Brasil inteiro usa, entendeu? Isso, e até diversão, né? Pro cara não dormir, pro cara ir se divertindo, Tinha gente que era distraindo. tão viciada que tinha antena em casa, né? Tinha também. Verdade. Aí tinha que ter liberação, né? Liberação da Anatel, isso tem que ter ainda também. Né? Tem que ter. Toda essa parte de comunicação é regulamentada, né? 100% regulamentada, tem que. E o órgão que regulamenta é a Anatel, né? Aqui no Brasil. Então Eu acho tá. interessante, falando que é da empresa, que eu acho que é até um negócio legal para as pessoas não desistirem. É. Lá atrás, quando eu estava começando, e uma das coisas que eu queria era poder entrar para trabalhar numa usina. Desde o passado eu foquei em usina, pô, eu acho que usina é o melhor caminho. E eu não conseguia. Puta, ia numa usina, a porta fechava, não conseguia falar com o cara. Eu tinha o quê? 20 e poucos anos? Que cara. Olhava pra você. O que esse cara quer fazer aqui, pai? Nós temos 1000 funcionários aqui, 1000 rádio, cara, é ele mais um? Bom, eu consegui contato com uma usina, né? Até
quero agradecer aqui essa pessoa que... São duas pessoas que eu tenho que agradecer muito. Uma delas é o Adilor Mazer, né? Obrigado, Adilor, por lá atrás me passar o contato do seu Dari. E o seu Dari, que hoje ele tem mais de 80 anos e foi a pessoa que abriu porta para mim. O Adilor passou o contato do seu Dari e falou: Lucas, você tem que falar com o seu Dari. Ele é o consultor da usina e de várias outras usinas, e ele tem que validar o teu serviço, saber se você tem qualidade, saber se você tem condições. E eu liguei. Contei, seu Dari, o Lucas, eu contei a história que eu contei aqui, estou começando assim, assim. Ele muito atencioso. Pô, Lucas, que legal. Fica tranquilo. Um dia, ele morava em São Paulo, né? Hoje mora em Água de Santa Bárbara. O dia que eu for aí para Olímpia, eu te ligo. E vamos conversar. Pô, legal. Pô, passou um mês, nada. Passou 2 meses, nada. 3 meses. Falei, rapaz, esse homem esqueceu de mim, né? Desisti. Pô, um dia ligou, tocou lá. Dari Avance. Puta, atendi. Ô, seu Dari. Ô, Lucas, tá bom? Como é que você tá? Tô bem. Você tem condição de vir aqui na usina agora? Tenho. Pô, então vem aqui agora. Tô aqui na usina, tô te esperando. Chego na portaria, fala que vai falar comigo. Pô, rapaz, peguei o carro, saí correndo, fui pra lá, cheguei na portaria, ó, vim falar com o seu Dari. Ele tá na automotiva, vai lá. E cheguei lá, ele tava me esperando lá embaixo. E falou, ó, nós vamos entrar, tudo bem? Vi ele naquele dia, nunca tinha visto. Ah, nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Falei por telefone há 4 meses atrás. Uhum. Ó, nós vamos entrar numa reunião. Você não fala nada. Você só senta na mesa e o que for pra você falar, você vai falar. Subi com ele lá. Tava gerente de compras, né? Na época eu falava compras, hoje suprimentos. Gerente automotivo, que era o responsável da área. O Adilor, que foi quem passou o contato do seu Dari. E o seu Dari. E conversa vai, conversa vem. Falaram um pouquinho e aí... Falaram, olha, pessoal, eu trouxe aqui o Lucas, que né, chamava Radiocom ainda. Uhum. Trouxe aqui o Lucas da Radiocom, para vocês conhecerem, que uma das coisas que nós abordamos aqui foi da insatisfação da empresa que atende hoje vocês aqui, que não está atendendo com qualidade. Então eu trouxe o Lucas aqui, que a partir de hoje ele vai começar a arrumar os rádios da usina. Já estava contratado. Você nem sabia. Não sabia. Vou nem fazer o pitch de venda. Nada. Tinha visto ele a primeira vez ali, naquele momento, e eu saí dali com o serviço agendado para outro dia, e aí foi o que... eu acho que foi um degrau que eu subi e isso ajudou muito. Ele sempre muito profissional, né? Ele indicava em locais difíceis. Então eu lembro que o segundo serviço que ele me arrumou, né? Me indicou, me ligou, era quase meia-noite, tá bom? Como é que você tá? Ó, tem um serviço lá em Votuporanga, de uma repetidora que parou de uma usina. Você consegue lá atender? Porque o cara que atende eles não consegue lá. O pessoal não achou. Não consigo. Saí daqui, montei para lá e fui lá arrumar. E aí, isso foi... É a diferença. Eu contei essa história primeiro porque são 2 pessoas que eu tenho uma gratidão muito grande, que me deram uma oportunidade, eu mostrei, né, a qualidade do nosso serviço e nos ajudou. E segundo, porque não pode desistir. Né? A gente tem que... A insistência. A insistência é muito importante. Se você sabe que você está fazendo certo, se você sabe da sua qualidade, sabe do bem que você pode fazer, você tem que insistir para tudo, né? Eu acho que isso é um negócio que ninguém pode desistir. Muito boa história e bom você ter lembrado aí, né? Gratidão sempre. Muita gratidão. Isso aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque nós não podemos deixar de falar da parte do Lucas Ferrante, que é a filantropia, né? Você hoje faz parte da PAI, é o presidente atual da PAI, estou certo? Correto. E vem fazendo um trabalho muito bom lá, que a gente acompanha, está sempre envolvido. E é um prazer, né, enorme ver o trabalho de vocês, como eu disse no começo. Eu queria saber isso aí, né? Nessa correria, empresário que viaja, faz um monte de aventura, que eu falo aventura é no sentido de empreender, acreditar, vai lá, correr atrás, ainda sobra tempo para se dedicar à entidade. Como que é isso acontecendo na tua vida e como que estão as coisas hoje? Eu acho que a APAI, na verdade, entrou na minha vida lá atrás. O meu avô Rui Ferrante, já falecido, ele ajudava a APAI. Ele era maçom, para quem não sabe, a APAI de Olímpia, ela é mantida, né, a
a maçonaria que ajuda a manter a APAI há muitos anos. E meu avô maçom ajudava na APAI, na barraca da APAI que tinha no FEFOL. Não sei se o pessoal lembra, a barraca da APAI. Maior barraca. Era a maior barraca lá no fundo. Então, meu avô ajudava, né? E eu sempre, junto com ele, eu sempre fui muito próximo do meu avô. E eu sempre junto. Então, ali entrou a APAI na minha vida. Depois, a minha avó, mãe do meu pai, Dona Zenaide, foi também diretora da APAI, não presidente, foi diretora, funcionária da APAI por muitos anos. Né? Até quando ela faleceu, ela era a diretora da APAI. E eu lembro, tenho recordações onde eu ia na APAI com ela, né? Quando ela trabalhava, eu estava de férias, ela me levava, e ela trabalhava, eu ficava lá. Tanto que dentro da APAI, quando você entra na secretaria, tem uma bandeira do Brasil com pedrinha, pedra de construção, ela é feita com pedrinha, porém pintada. E eu lembro quando eu assumi a presidência da APAI, uma das primeiras coisas que eu fiz foi reformar essa bandeira que estava lá apagada, sem pintura, porque eu tinha essa recordação. Então eu acho que aí foi onde a APAI entrou na minha vida. Legal. Ajudava um pouco meu avô, lembro da minha avó. E aí surgiu-se o leilão da APAI, né? Que o Dr. Nelson fez, já veio aqui, contou essa história. Exato. E aí eu também, de uns anos para cá, comecei a ajudar, né? No leilão. E aí, alguns anos atrás, eu me tornei maçom e tive a oportunidade de juntar com um grupo de amigos na qual eu queria fazer um agradecimento. Agradecer em especial ao Benê, agradecer ao Rubinho, que fez parte da gestão anterior, agradecer ao Pepas, agradecer ao Luiz Carlos. E hoje o Tacinho, que também já veio também aqui, esteve aqui. Hoje ele está como diretor de patrimônio no lugar do Rubinho, que estava na gestão anterior. Então são pessoas sensacionais, fora outras pessoas que estão por trás, né? Claro, tem muita gente além de maçons, outras pessoas que estão na diretoria, que a diretoria, na verdade, ela é completa, tem quase 30 pessoas, né? Mas essas são as principais pessoas que estão à frente, as pessoas que estão no dia a dia lá. Então agradecer a todos, em especiais esses amigos e irmãos, que sem a ajuda de vocês, a gente não conseguiria ter feito o que nós fizemos na APAI. E aí, eu pedi para ser o presidente da APAI. Eu lembro que eu conversei isso com o Rubinho. Falou, Lucas, vamos aguardar a época correta, que vai vencer, né, o mandato do presidente, que está aqui, e a gente monta uma chapa. E nós montamos essa chapa com a ajuda desses irmãos, conseguimos assumir a entidade. E eu acho que foi uma revolução muito grande que nós fizemos na entidade, com o apoio dos colaboradores, apoio dos órgãos governamentais, tivemos inúmeros apoios. Hoje o principal parceiro da APAI é a Prefeitura de Olímpia, né? Nós temos que agradecer ao prefeito Fernando Cunha, que nos ajuda imensamente com professores, energia, alimentação e outras coisas que a gente sempre está precisando. Mas a gente conseguiu trazer para a APAI um formato diferente de entidade, primeiramente modernizar, melhorar tudo aquilo que podia melhorar, aquilo que estava legal manteve, reestruturamos bastante o quadro de colaboradores, realmente enxugar ao máximo, economizar, porque, para quem não sabe, nós trabalhamos no vermelho. Sim. As verbas que vêm mensais e anuais não pagam as contas. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Deve vir uma média de 60%, deve vir de verba, 40% isso mês, ano também. E nós temos que correr para poder conseguir juntar o restante para poder fechar no azul. Aí como que a gente consegue? Nota fiscal paulista, você vai no mercado, você não põe teu CPF, põe naquela caixinha, aquela nota fiscal retorna um valor para a APAI. Saco de lixo. Né? Vocês têm a fábrica de saco de lixo. Nós temos a fábrica de saco de lixo, onde é um projeto que os alunos fazem isso daí. A gente compra as bobinas prontas e o aluno, nós temos uma máquina que é toda artesanal e é proposital que é artesanal, porque é para exercitar o aluno. Então ele tem que saber que ele tem que puxar o saco até aqui, apertar um botão para a máquina descer, depois cortar. Então é tudo artesanal por motivo proporcional para que ele exercita, né, isso daí. Nós temos o leilão do hospital, o leilão da APAI.
né, que também é o maior arrecadador em volume de dinheiro, que ajuda a manter praticamente o ano inteiro. Tem o Juninão e tem doações voluntárias, tem o telemarketing, que aquelas doações mensais. Nós temos doações desde R$5, tem gente que doa R$5, aquele aposentado. E por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa aqui que às vezes nem todos nem todos sabem, não é uma reclamação, mas é algo que parece que até é brincadeira. O telemarketing, as pessoas que doam pelo telemarketing, 80% é idoso aposentado. A pessoa que tem menos condição, talvez. Exatamente. É aquela pessoa que recebe um salário e ele deixa R$5 separado, nossa motoboy vai lá às vezes porque arrecadar. entende mais, né? Como que é difícil e como que é limitado ali a arrecadação. E é de pouquinho, entendeu, Rodrigo? É de pouquinho. Um dá 5, o outro dá 10, e que no montante dá um valor grande. E agora também, alguns anos atrás, nós conseguimos a doação via Daemo. Certo. Né? Então, em vez do motoqueiro ir lá recolher, você faz a doação via conta do Daemo, que isso é muito interessante também. Isso é bacana, porque cria uma fidelidade, né? Cria. Todo mês na conta, prático, você não precisa ficar lembrando e também você não fica ligando, né? Então, isso uma vez feito, a pessoa adere isso aí E automático. automático. Facilita para a Eu também pessoa e queria para nós também. aproveitar até que você falasse, a gente depois coloca no vídeo aí, os canais, telefone, não sei se é telefone, se é site, para o pessoal ajudar, para a gente poder captar. O telefone da APAI é 3279-0080, é o WhatsApp também. Você pode fazer a doação que você quiser, independente do valor, nós vamos aí receber, ou se você quiser fazer um Pix, e a gente vai levar até você o saco de lixo. O saco de lixo todo mundo usa em casa. Verdade. E o saco da APAI é um saco reforçado. Não é aquele saquinho que você compra, que você põe uma coisa, ele rasga. É um saco reforçado e a gente vai entregar na casa. É só ligar lá na APAI, pedir. Vai ser muito bem atendido pelos nossos profissionais, na qual também quero deixar agradecimento a todos os profissionais que fazem realmente a APAI acontecer. Porque eu até brinco com o pessoal lá, né? Nós somos o maestro, né? Que fica mexendo a varinha, falando faz isso, faz aquilo, dá a ideia, mas são os profissionais que fazem acontecer, que estão lá no dia a dia e fazem. A gente vem com a ideia, corre atrás de verba, corre atrás de dinheiro, mas no dia a dia eles que estão lá, né, de frente, batendo lá para poder acontecer. E nesses 3 anos e 6 meses de APAI, que a gente está à frente à APAI, eu acho que nós fizemos um levantamento no começo do ano, a gente tinha feito 33 obras. A gente, na verdade, nós não paramos. Sempre tem uma obra acontecendo. Na pandemia, nós aproveitamos que não teve aula, né, e fizemos uma reestruturação toda da entidade. A entidade era vermelha. Nós tiramos o vermelho, que não faz sentido, uma cor escura, que não traz nada de bom. Tiramos o vermelho, colocamos uma cor clara. Mas, assim, são tantas obras que não tem nem como lembrar de tudo, mas algumas obras relevantes que fazem sentido para a APAI. Nós colocamos uma piscina aquecida para ter um trabalho, né, com os usuários. Nós inauguramos, né, o ano passado a ecoterapia, que também era um sonho da diretoria, de todos os diretores. Conseguimos fazer acontecer a ecoterapia com o apoio também da prefeitura. Eles apoiaram muito nisso daí. Aquisição de ônibus que nós fizemos, colocamos ar-condicionado em todas as salas de aula, que 1 ou 2 tinham ar-condicionado, hoje todas as salas têm ar-condicionado, os ônibus têm ar-condicionado, reestruturamos a entidade com móveis, câmeras, nós reativamos a sala de informática que estava desativada, reativamos a sala de brinquedo que estava desativada. Vamos reativar agora, ainda esse ano, a sala de dentista que estava desativada. Estamos finalizando agora uma reforma muito grande, que foi quase 1 ano de reforma. Reformamos todo o ambulatório, sala de fisioterapia, academia, sala do psicólogo, TO, que é terapeuta ocupacional, educação física. Então, assim, é uma reestruturação. Trocamos todo o telhado da entidade, que chovia dentro. Agora, nessa última reforma, o telhado da entidade foi 100%
substituído também. Ô, Lucas, e se alguém tem vontade de ir lá para conhecer, como é que tem como isso também? Com certeza, é só ir lá, não precisa nem marcar horário. Nós trabalhamos, né, a PAI está aberta das 8 às 17, é só ir lá conhecer, pode ter certeza. Que eu falo, tem gente que quer doar e quer conhecer como é que funciona. Exatamente. Também, né? E todos que vão lá conhecer ficam impressionados com a estrutura que nós temos lá. Todos ficam impressionados. Então, assim, o que a gente procurou trazer realmente é trazer um conforto maior para aqueles usuários que nós já sabemos que tem várias dificuldades, para aqueles pais que sabem que os filhos estão lá sendo muito bem atendidos por todos os profissionais e num ambiente diferente, gostoso, e que seja diferente para aquele usuário, porque a vida dele já não é fácil. Isso. Então a gente procurou realmente, você entra lá, você entra numa sala, então tem bastante adesivos, por exemplo, da Turma da Mônica, coisas que trazem um ar diferente, né, que seja realmente gostoso. Para eles terem prazer de ir lá. Ter né? prazer de estar lá, e todos gostam de estar lá, viu? Eu lembro que na pandemia foi um problema sério, que muitos queriam ir e não podia ir, não podia. Eu soube disso, né? Eles vão com prazer. Ficou difícil, né? O pessoal que estava, fala em outras escolas, teve o recurso, muitos tiveram o recurso de fazer as aulas pela internet, né? Pelo vídeo. E no caso deles que precisam de uma atenção especial, Não isso tinha ficou como. inviável, né? Não tinha como, né? Alguns eram possível fazer isso daí, mas a maioria, eu lembro que foi uma alegria quando voltou às aulas. Puta, era só de segunda, depois foi segunda e quinta, depois 3 dias, e era 2 horas por dia, depois aumentou. Foi um negócio que, né? Fora do controle de todo mundo, Fora do controle, graças a Deus, hoje estamos 100% operando. E falando de projetos futuros para a PAI, que eu acho muito relevante e muito importante, nós temos um projeto e a gente está batalhando por isso, para que aconteça, que é o Centro do Autismo. Hoje, os autistas nossos não são atendidos na cidade, tem que ir fora, porque não tem um centro especializado para isso. Então, nós estamos buscando parcerias para conseguir montar o Centro do Autismo. Quem puder colaborar com isso também, lógico que não é algo barato, mas nós estamos com algumas empresas apoiando esse projeto, e isso deve acontecer ainda esse ano, com o apoio da Prefeitura, o apoio da Condumax e o apoio da Tereos. Legal. E eu ia te perguntar se isso vem de outras unidades da PAI, ou isso é uma iniciativa mais de Olímpia, mais da PAI de Olímpia e da Prefeitura? Algumas Porque APAIs é uma coisa É diferente, né? diferente. Algumas APAIs têm, nem todas. Isso parte mais assim de ideia nossa mesmo, ideia da diretoria. E uma demanda que existe também, né? Porque tudo isso vai aumentar. A hora que abrir o Centro do Autismo, vai aumentar 10 funcionários, então vai aumentar o custo. É isso. Então nós temos que ter renda, entendeu? Para poder fazer isso daí. Então a gente sabe disso, mas a gente sabe também da importância. A gente sabe que quanto mais coisa abrir, mais custo vai ter. Mas a gente sabe o retorno que vai ter para aquele pai, para aquele aluno que é autista, que tem que talvez fazer um atendimento, tem que entrar numa ambulância e viajar para outra cidade para poder... Não, com certeza. É difícil. Então a gente quer trazer realmente uma comodidade. E um outro projeto que deve... na verdade, esse do Centro do Autista, ele já está no papel e está em trâmite de aprovação. Um outro projeto que deve entrar no papel agora para o segundo semestre são salas de aula para autista. Isso daí até é uma novidade. A PAI de São José do Rio Preto que conseguiu fazer isso daí. Então, são salas que têm o apoio do município e o apoio do governo do estado. São salas distintas. Para aqueles usuários realmente mais avançados no autismo, que não conseguem estar na rede municipal e nem na rede estadual, poder participar também. Tem uma série de regras que a gente está estudando isso ainda, mas a gente vai botar isso no papel, e a meta da diretoria até o final dessa gestão, que ainda tem mais 2 anos e meio, a gente conseguir trazer isso daí também para a PAI de Olímpia. Tenho certeza que vai ser uma grande conquista
para a cidade, né? Não é só para a APAI e para os usuários, né? E hoje a APAI de Olímpia atende 120 crianças, né? 120 usuários, desde os que vão diariamente com aqueles que são atendidos no ambulatório pelos profissionais do ambulatório, entendeu? Então são muitas. Quem sabe aí até virar referência no assunto, né? Por que não, né? Lá na frente. Na verdade, também é uma meta da diretoria fazer com que a APAI de Olímpia se torne uma APAI modelo. Na verdade, no passado, a APAI de Olímpia já foi. A APAI de Olímpia era uma APAI modelo. Deixou de ser um tempo, não sei quanto, mas nós queremos trazer. Nós sabemos que tem grandes APAIs no estado de São Paulo, mas a gente quer chegar perto daquelas que são referência também. E nós vamos conseguir. Tenho certeza disso. Que Deus ilumine aí o trabalho de vocês. É árduo, não é fácil, tem que correr atrás, mas é gratificante de ver a alegria dos usuários, né, dos alunos, das crianças, como a gente fala. Porque nem todos são crianças, tem usuário lá de 60 anos, mas eu acho que é uma forma carinhosa de falar crianças, né? Porque, na verdade, são muitos que têm a idade de 60, mas não tem a mentalidade de 60. É muito bom, parabéns aí, trabalho, tanta novidade, tanta coisa acontecendo lá, né, ao mesmo tempo. É bastante coisa. E que venha a acontecer mais coisas boas aí, que traga benefício para a cidade e para esse pessoal que precisa tanto, para os alunos da APAI. Precisam, com Por certeza. isso que é importante você saber aí, que você que está assistindo, quando tem o evento da APAI, quando tem qualquer evento que venha angariar fundos, que a população participe, né, que ajude para poder manter essa entidade aí com condições de fazer todas essas ações previstas e as que estão também por vir aí. Toda doação que é feita para a APAI é muito bem investida, e quem doa e quer saber onde é investido é só ir lá, e quem queira doar e saber aonde vai ser investido, é só ir lá também. Está à disposição. Que a gente consegue mostrar o que nós fizemos de melhoria. São muitas melhorias. Eu falei aqui, meia dúzia, 10, de 33 que nós fizemos, que foi feito um levantamento lá. É que são algumas obras rápidas, outras obras maiores. Uma que eu lembrei agora também, banheiro. Nós reestruturamos o banheiro da entidade, onde o banheiro não tinha acesso para cadeirante. Nós tínhamos 10 cadeirantes e a cadeira não passava na porta. Onde já se viu, né? Entendeu? Então, inclusive, acho que foi uma das primeiras reformas que nós fizemos. Desmanchamos o banheiro, só aproveitou as paredes, fizemos um banheiro novo, clean, branco, ventilação, acesso para cadeirante, para os vasos, para os chuveiros. Essa acho que foi a primeira obra, depois acho que veio a piscina aquecida. E aí não parou mais. São inúmeras. E uma obra que deve inaugurar esse ano também muito interessante, a gente vai falando, vai lembrando. Chama Casa Modelo. O que é a Casa Modelo? É uma casa onde nós vamos pegar aqueles alunos e mostrar para ele, ensinar ele o que ele pode fazer para ajudar em casa. Então vai ter uma cozinha, vai ter uma lavanderia, vai ter um quarto, vai ter uma sala. Então nós vamos ensinar ele a cuidar da casa, vai ensinar a arrumar a cama, cozinhar, e talvez até conseguir inserir algum aluno no mercado de trabalho. Pô, vamos ensinar a arrumar a cama. Hoje existem as vagas, né? Tantas vagas de camareiro, entendeu? E nós temos, lembrando que nós conseguimos, né, de alguns anos para cá, inserir alguns alunos no mercado de trabalho. Nós temos hoje alunos trabalhando no Ikegama Supermercado e no Proença, que nós conseguimos inserir, e eles estão felizes. A gente vai no mercado, encontra eles vêm, abraçam, porque eles têm condições, né? Eles querem fazer. E tem alguns que não têm condições de trabalhar, mas que está lá dentro, e ele quer ajudar. Um quer tomar conta do portão, o outro quer tomar conta do pátio, o outro quer tomar conta da piscina. Você vê que eles querem fazer isso. E desenvolver isso aí desenvolver neles, né? neles. É o que precisa, né? Para inserir cada vez mais na sociedade. E eu acho que isso é o mais importante, né? É muito fazer bom com mesmo. que eles se tornem úteis. Eles passam até viver, acredito eu, viver melhor. Com certeza. Ter uma qualidade de vida melhor, sabendo que está fazendo alguma coisa que ele gosta de fazer. Se criar um propósito que talvez não tinha na cabeça deles, né? Exatamente. Se ele tem condições de fazer algo, por que não? Eu acho que isso nós trouxemos, nós conseguimos inserir, a ideia nossa é inserir mais ainda,
nós vamos conseguir. E esse é o trabalho da diretoria. Mais uma vez, obrigado aos meus irmãos aí que aceitaram esse projeto, né, de poder fazer da APAE de Olímpia o que nós estamos fazendo aí, e agradecer a todos os doadores que também, sem vocês, a gente não conseguia fazer, não, entendeu? Não adianta ter ideia, não adianta ter vontade, se nós não tivermos também as pessoas que colaboram, os doadores mensais, os doadores esporádicos, aquele que compra saco de lixo, aquele que coloca a nota fiscal paulista naquele saquinho lá no mercado, onde quer que seja, para poder ajudar. Tudo é de pouquinho em pouquinho que nós conseguimos fazer toda essa diferença Muito na bom. entidade. Gostei de saber tudo isso. E gostei também de saber um pouco mais aí da tua parte profissional, que é brilhante aí, uma história bem diferente, bem legal, inspirador para quem está assistindo, quem está começando aí, mostrar que a determinação, a garra faz toda a diferença. Isso aplicou também na entidade lá, que também está dando certo. Porque, na verdade, a entidade ela tem uma parte educacional, né? Tem a parte da educação, que é os professores, né, que fazem o trabalho, e tem a parte administrativa, que nada mais é que uma empresa. É uma empresa. A parte administrativa é uma empresa. A PAE tem um CNPJ, né, tem que comprar, tem que gastar, é uma empresa. Não muda muito. A única coisa que muda é que a gente não consegue fazer vendas que nem uma empresa faz. Você tem que depender de doações, mas é a sistemática de uma empresa. Você tem o RH, você tem o administrativo, você tem o financeiro, você tem... E tratar cada vez a criação mais... para gerar receita, né? Exatamente. Tratar cada vez mais com profissionalismo, que é o Gice veio aqui também, hoje é presidente do Abrigo, fazendo um trabalho brilhante lá. Sensacional. E também foi essa fórmula, né? Profissionalizar, tratar como empresa. Não tem outra... É isso aí, essa é a palavra certa, tratar como empresa. Foi isso que nós fizemos há 3 anos atrás. E... Vamos assumir a PAE e tratar ela como empresa. Nós não entendemos da parte educacional. A parte educacional tem o profissional que entende disso daí. Mas nós nos adequando a parte administrativa, trazendo como uma empresa, o resto vai dar certo. A gente faz acontecer. Que eu acho que muita coisa no Brasil funcionaria bem se todo mundo pensasse em gerir como empresa, né? Verdade. Tanto em política, em tudo, né? Porque tem gente, e acontece isso, e até em empresas, né? não só como a PAE, como a instituição. Mas a empresa em si, falando um pouco de empresa, né? A pessoa, ela não pode... Uma coisa que todo empresário tem que ter isso na cabeça. A empresa não é filantropia. A empresa é uma empresa. Quem está lá dentro tem que gerar resultado. Você não pode ter ninguém dentro de uma empresa por dó, ou por amizade, ou porque cabide de emprego. Não pode. Filantropia. Se você quiser fazer uma filantropia, você pega um dinheiro e doa para uma entidade. Agora, você não pega alguém e mantém na empresa porque tem dó daquela pessoa. Se você fizer isso, a tua empresa, a tendência é não dar muito certo. Com certeza. E é assim na entidade. Quem está lá dentro tem que gerar o resultado. Se não estiver gerando resultado... Seguir as diretrizes, as políticas da empresa ou da entidade e tocar o barco. Na empresa, a filantropia a gente faz fora da empresa. E na APAE, a filantropia a gente faz fora da parte administrativa. Verdade. Dentro da parte administrativa, é uma empresa. Não muda muita coisa. Tem que ter orçamento para poder comprar, tem que comprar mais barato, com qualidade. O funcionário tem que gerar o resultado esperado. É simples, não tem muita sistemática, né? Muito bom. Cara, mais uma vez, então, te agradecer. Nós vamos ficando por aqui, porque se a gente for ficar falando de tudo... não acaba hoje. Tem muito assunto para falar. Quem sabe a gente volte para falar um outro episódio. Mas foi um prazer muito grande aí saber um pouco mais de você, da PAE também, de tudo que você tem feito. Eu que agradeço. E uma honra te receber aqui, te conhecer melhor. Obrigado. E que você continue crescendo, tenha sucesso lá na empresa e também fazendo pela PAE aí, que é um trabalho brilhante. Obrigado, eu fico muito agradecido, fico feliz, né, de poder participar, poder passar um pouco, né, de tudo que nós vivemos, passar também ideias para novos empresários, ideias para aquelas pessoas que querem ajudar uma entidade. Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que a gente tem que levar para a vida é, se você pode ajudar, ajude, pois é muito melhor ajudar do que ser ajudado. Então, aquele empresário que tem condições, ajuda.
Se você tem condições de tempo, ajuda com o seu tempo. Eu não tenho condições financeiras. Pô, ajuda com o seu tempo um pouco. Pô, eu tenho condições financeiras, mas não tenho condições de tempo. Então ajuda com a financeira, porque Exato. um precisa do outro. E tudo é bem-vindo lá, né? Tudo é bem-vindo, E mas igual você ajude. falou, R$5 é R$5, tá entrando no caixa lá. É melhor ajudar do que ser ajudado. Se Com pode certeza. ajudar, nós temos que ajudar. Eu acho que isso é um ponto importante. E quando se ajuda, o retorno vem, é automático. É um ciclo, né? Aquela coisa vem de volta, com certeza. Vem de volta, é automático, não tem... É a sistemática, é a lei do retorno. Você fazer o bem, você vai colher o bem. Eu acho que isso é o principal. Mais alguma história boa? História boa. Se Tem for, um monte, né? Tem um monte. Deixar, nós vai bolar outra empresa aqui, se deixar. É isso verdade aí, pessoal. A próxima vez que você for chamar ele, É. pra parte 2, vai por rádio, tá? Não chama pelo WhatsApp. Não, vou fazer não. via rádio. Não, só o convite. O convite você chama. Ah, Vai tá. chamar por rádio. Aí com certeza ele vai ter que responder na hora, que não tem como ele dar migué, né? Não tem como falar que não entendeu. Né? Isso aí. Vamos Legal. lembrar o pessoal, então, que quem está assistindo, para quem não se inscreveu, inscreva-se no canal, curta, mande seu comentário, sugestões de outros convidados, Exatamente. que a gente gosta, né, dessas sugestões, que sempre são válidas, né, Juan? Exatamente, né? Às vezes tem alguma sugestão de alguém que esquecemos aí de trazer ou que não lembrava, comenta aí que a gente agradece demais. Comente aí também se você gostou da entrevista de hoje. E o Rodrigo Conheceu- dá coraçãozinho ainda no teu comentário. Você viu, né? Fica Dá um ligado like. aí. Tá joia? E eu agradecer mais uma vez, Lucas. Obrigado por você ter Obrigado, vindo aí. coração. Parabéns pela tua história, parabéns Obrigado. pela empresa, pela PAI. Continue realizando cada vez mais aí, tá joia? Muito obrigado pela Você já oportunidade. pensou em escrever um livro futuramente também? É um pensamento. Já pensei. De Ainda- ferrado a ferrante, é um nome. né? É um nome legal. Já tem o nome comercial. Muito bom. Top. Então tá joia. Ficamos por aqui, gente. Então fique ligado pro próximo episódio e até mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau.